Olá, meus irmãos, que a graça de Deus possa estar sobre a vida de todos vocês. A palavra de Deus nos diz, em Daniel capítulo 1, verso 8, nos diz o seguinte: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Mesmo vivendo num lugar que era totalmente hostil à sua fé, o entendimento que ele tinha de Deus, os princípios que carregava no seu coração, Daniel resolveu, mesmo apesar de toda essa hostilidade e empecilhos que havia ali, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as coisas que havia no ambiente onde ele estava agora. Nós estamos há poucos dias de um dos maiores eventos no nosso país, que são as eleições para presidente da República, senador, governador, deputado e federal e estadual. Há uma agitação, as pessoas, cada um se dispõe para apoiar esse ou aquele candidato. Eu não estou fazendo esse vídeo para promover nenhum dos candidatos. Cada um vota em quem quiser e do jeito que quer. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser sábios. Primeiro, não se deixar contaminar com as coisas deste mundo. Não se deixar envolver com as coisas, com a agitação do ambiente onde nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo difícil e nós precisamos ter discernimento para, com sabedoria, saber escolher o caminho certo a seguir. Muitos dos candidatos, muitos dos deputados, senadores, esses mesmos candidatos que talvez você apoie, não sei, muitos deles estão comprometidos com o seu partido e que quando forem eleitos e estiverem lá, já assumindo suas funções, eles então vão apoiar todos os projetos que o seu partido apoia. Você sabia que existem muitos projetos que vão contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz? E que talvez o seu candidato, o candidato que você apoia, talvez ele esteja fechado com o partido dele para apoiar, para aprovar esses projetos que estão só esperando lá o apoio deles. E muitos desses projetos são contra os princípios da palavra de Deus. Então, reflita bem em quem você vai votar. Pense bem qual candidato você está apoiando, qual candidato você está vestindo a camisa. E será que esse candidato que você está apoiando, o que ele ensina, o que ele crê, o que ele defende e aquilo que ele vai defender lá no Congresso não está contrário àquilo que a palavra de Deus ensina? Então que nós possamos refletir bem sobre essas questões. Daniel nunca pediu para estar ali em Babilônia. Nunca desejou estar naquele lugar. Foi levado devido a outras circunstâncias que a palavra de Deus apresenta. Mas nunca porque quis. Nunca quis assumir uma função política, ser um legislador, um governante ou qualquer outra função. Nunca pensou isso, nunca ambicionou isso, nunca desejou isso. O que ele queria é estar no país dele, estar na terra dele com sua família, em paz. Era o que ele queria. Obedecendo a palavra de Deus, cumprindo os princípios da palavra de Deus. Era o que Daniel sempre quis. Mas infelizmente, por outras circunstâncias, foi levado a essas situações. Mas apesar de tudo, ele se manteve fiel. Fiel à palavra de Deus. Então que nós possamos fazer o mesmo. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, que possamos nos decidir a ficar firmes, incontaminados.
e que nós possamos ter discernimento e escolher com sabedoria. Porque muitos candidatos que as pessoas estão apoiando vão apoiar os projetos que seus partidos estão apoiando. E esses projetos, muitos deles, são contra os princípios da palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude a entendermos isso e escolhermos com sabedoria. Que Deus abençoe a todos.